Olá, alunos, seja muito bem-vindo à nossa terceira semana de curso, cujo tema dessa semana são as vogais. Nós saberemos como as vogais são produzidas pelo aparelho fonador e como classificá-las. Quando fazemos uma transcrição fonética, nós utilizamos símbolos especiais para isso e recorremos ao alfabeto fonético internacional conhecido como IPA. E o que é o alfabeto fonético internacional? São símbolos que representam os sons produzidos pelo aparelho fonador, que baseiam-se nas características de produção e percepção dos sons da fala pelo homem, segundo Cagliari. Esses símbolos são usados para escrever qualquer língua, eles são muito importantes. E quando a gente faz uma descrição fonética, muitas vezes a gente pode ter uma certa dificuldade, principalmente para encontrar esses símbolos, para fazer transcrições em alguns documentos. Para isso, eu sugiro que vocês façam download da fonte aqui nesse link, e aí eu vou mostrar rapidamente para vocês como usar esses símbolos. Depois que faz o download do Word, esses símbolos fonéticos, basta que a gente venha aqui na fonte e vemos esses símbolos. Como eu uso bastante, tá aqui, ó, Pseudolus-IPA, tá? Então, olha só, se eu for fazer a transcrição fonética de leite, por exemplo, então eu tenho aqui leite. Vejam que a transcrição da palavra leite. Se houver algum determinado som, determinado símbolo, basta que a gente procure esse símbolo aqui. Vocês podem inserir símbolo. Aqui nós abrimos a caixinha e vejam aqui várias opções. Seleciona essa parte de novo, vendo a fonte, Pseudolus-IPA, e aqui a gente pode, olha, procurar quando nós não encontramos determinado símbolo fonético no teclado do nosso computador. É muito importante que vocês façam, que você faça isso, que faça o download, que vai facilitar bastante até nas atividades que serão propostas. Bom, feito isso, vamos agora dar início às vogais. Antes, só para vocês terem uma noção, esse é o alfabeto fonético. Então aqui estão todas as consoantes, são universais, são usadas para descrever qualquer língua. Aqui nós temos as vogais, e aqui a gente tem diacríticos, suprassegmentos, outros símbolos, consoantes não pulmonares, que a gente não vai ficar agora nesse momento. Bom, primeiro, como as vogais são produzidas? As vogais, quando são produzidas, não encontram nenhuma obstrução no trato vocal, ou seja, o ar, ele não encontra obstáculo nenhum, ele tem a passagem livre na hora de ser produzido. Bom, com isso, para ficar mais fácil, nós temos um link da Thaís Cristófaro Silva, que podemos entender como essas vogais são produzidas. Já eu vou, no final da aula, eu vou mostrar para vocês. Bom, as vogais, elas podem ser classificadas quanto à altura da língua, ou seja, essa altura da língua refere-se à altura que o corpo da língua vai ocupar no trato vocal durante a articulação da vogal. Então, o corpo da língua, ela pode estar numa posição baixa, média alta e alta. Um exemplo de vogal baixa é o A. Média baixa, o E, o O. Média alta, o E, o O. A alta, o I e o U. Então, se vocês perceberem, se fizerem nessa sequência, vocês vão
observar como que a língua vai mudando de altura. Então, em casa, façam, né, essa sequência de vogais: A, E, I, ou A, O, U. Percebam que o corpo da língua vai subindo, né, de posição no trato vocal conforme a gente vai pronunciando essas vogais. Também quanto à anterioridade e posterioridade da língua. A língua pode estar um pouco mais para frente, um pouco mais retraída no trato vocal. Bom, então, na hora de produzir a vogal, a língua pode estar numa posição mais anterior, central ou posterior. Um exemplo de vogal anterior, quando a gente fala E, I, percebemos que a língua avança, ela está mais para frente. Uma vogal central, o A. E posterior, quando nós dizemos O, U. A gente percebe que a língua ela sofre uma retração, ela ocupa a parte mais posterior do trato vocal. Ainda, por último, essa vogal pode ser arredondada ou não arredondada, vai depender na hora a gente observa a protusão dos lábios. Então, exemplos de vogais arredondadas, por exemplo, o O, U. Exemplos de vogais não arredondadas: E, I, A. A gente observa que as vogais não arredondadas, os lábios estão estendidos. E as vogais arredondadas, os lábios têm uma protusão que faz com que a gente pronuncie essas vogais. Bom, nós temos também o método das vogais cardiais. O que é isso? Foi um método utilizado para fazer comparações entre as vogais de diferentes línguas. Para isso, foram determinados pontos ideais de articulação para essas vogais, que servem como referência para a localização dos segmentos vocálicos de diferentes línguas, as vogais cardiais primárias e as secundárias. Então, nessa figura, vocês observam aqui, são os pontos das vogais cardiais primárias. Bom, então, a gente tem esse ponto aqui, nós observamos que a vogal ela tem que estar na altura máxima e com o mais anterior possível. Esse outro extremo aqui, essa vogal cardial número 5, essa vogal, a língua tem que estar o mais baixa possível e mais posterior, mais retraída. Então, a partir disso, foram traçados alguns pontos para definir e para colocar aqui as vogais existentes e fazer as comparações. Então, aqui a gente observa todas as vogais existentes nesse esquema de vogais cardiais. Então, aqui são esses pontos centrais aqui, olha, principais, são as vogais cardiais primárias, e essas que estão aqui no meio são as secundárias, que estão entre os pontos iniciais que foram colocados anteriormente. Método que a gente utiliza bastante até hoje. Vejam que tem como se fosse aqui uma base triangular. Além disso, há articulações secundárias. Então, além dessa classificação, a vogal pode ser, quanto à altura da língua, alta, média baixa ou baixa. Ela pode estar aí em relação classificada quanto à anterioridade, posterioridade e arredondamento ou não dos lábios. Então, na hora de classificar uma vogal, a gente classifica da seguinte forma. Então, por exemplo, a vogal U. A vogal U é uma vogal alta, posterior e arredondada. Então, na hora de classificar, nós observamos primeiro a altura da língua, depois a anterioridade e a posterioridade da língua e, por último, o arredondamento ou não dos lábios. Mas, além dessa classificação principal, a gente tem algumas articulações secundárias, ok?
Essas vogais, elas podem ser classificadas ainda quanto à duração. Uma vogal pode ser breve, média ou longa. Geralmente, as vogais tônicas, né, possuem uma duração maior do que uma vogal final ou uma vogal átona, né, ou postônica. Além disso, pode ocorrer um desvozeamento na produção das vogais, ou seja, né, quando a corrente de ar passar, né, pelas pregas vocálicas, pode ocorrer que elas não vibrem, então há um desvozeamento na vogal. E isso ocorre em português quando nós temos palavras, as vogais na posição pós-tônica, no finalzinho da palavra. Por exemplo, casa. Esse segundo A, depois da sílaba tônica, ele é pronunciado de uma maneira mais fraca, digamos assim. Então, quando nós pronunciamos esse A final, ele não tem a mesma vibração, as pregas vocálicas não vibram. Bom, uma vogal pode ainda ter o traço de nasalização. O que quer dizer? O véu palatino abaixa e, com isso, parte do fluxo de ar passará pelas cavidades nasais. Isso pode ocorrer principalmente quando a vogal estiver perto de um elemento nasal. Por exemplo, em canta, nós temos aí a presença de um elemento de uma consoante nasal, então, na hora de pronunciar, esse A pode ser nasalizado também. Bom, nós temos ainda os ditongos. Segundo Cagliari, um ditongo pode ser definido com base na noção de silabicidade ou na noção de movimento articulatório. Blomfield define o ditongo como uma ocorrência de uma vogal seguida ou precedida de uma sonorante. Então, antes, esse U, vamos dizer, como AU, por exemplo, era representado assim, e o I, como EI, seria semivogal, seria representado assim. Abercrombie define o ditongo como uma vogal que muda de qualidade constantemente e que é descrita e identificada assinalando-se a qualidade do começo e do fim com o dígrafo e com a assunção de que os articuladores em seu movimento seguem um caminho mais curto entre os dois pontos assinalados. Bom, um ditongo pode ser identificado e diferenciado de uma sequência de vogais por ele ocorrer em uma única sílaba, enquanto a sequência de vogais ocorre em sílabas distintas. Então, quando eu digo leite, por exemplo, essa primeira sílaba, lei, é numa única sílaba. Agora, quando eu digo saúde, a gente observa que o A e o U, eles ficam em sílabas diferentes, tanto que o U é sílaba tônica. Do ponto de vista auditivo, segundo Cagliari, um ditongo tem as partes iniciais e finais mais salientes e as qualidades intermediárias pouco perceptíveis em condições normais de fala. Bom, aí os ditongos, eles podem ser decrescentes ou crescentes. O ditongo decrescente apresenta a parte inicial do ditongo mais preeminente do que a parte final, ou seja, o início ele tem uma força maior. Então, em viu, o I, ele possui uma proeminência em relação ao U, o I é mais forte do que o U. Mesma coisa que em céu, o E é mais forte que o U, e seu, aqui também, mesmo caso. Os ditongos decrescentes ocorre o contrário. A parte final do ditongo é mais proeminente do que a parte inicial. A gente tem aqui quase, esse U é mais fraquinho do que o A. Melca, é um Izinho mais fraco do que o E. Melca seria leite ou tirar leite, na língua pomerana. Bom, em relação às vogais, é isso. E agora eu gostaria de apresentar aquele site que eu falei no início da aula, para vocês perceberem quão interessante é observar os exemplos de fala e também a articulação. Então, se eu pego a vogal A, por exemplo, a vogal A oral, olha só. A gente vê, toda a movimentação, olha, da língua e do aparelho, do trato vocal aqui. Bom, a gente pode clicar em animação passo a passo, tá vendo os lábios aqui, aqui, e a vibração.
E aqui tem alguns exemplos, vejam. Pá, cajá, mapa, tráfico, Temos também as vogais nasais, né, que como eu disse, existe uma diferença entre vogal nasal e nasalizada. A nasal, ela vai, uma parte do ar vai passar aqui pelas fossas nasais, e independente se tem um elemento nasal ou não. As nasalizadas, as vogais nasalizadas são vogais orais que estão próximas de alguma consoante, de algum elemento nasal, por isso elas vão ter uma certa nasalidade, às vezes, né, por influência desse elemento. Então aqui uma vogal nasal, veja, esse an. Então olha, aqui a animação passo a passo, vibração. Aqui a gente tem os exemplos. rã, santo, cânfora, distância, Só para ter um exemplo de ditongo, vamos pegar aqui o ai. ai, Então, olha, repetindo. Vejam que a língua ela tem ela vai bem alta, olha só. Pai, né, o ai, nesse i, como é uma vogal alta, né, a língua ocupa uma posição mais alta também. Então, olha só alguns exemplos. pai, gaita, aimorés, abaixo, Isso, então vocês podem, nesse site, observar, né, a posição das vogais, dos ditongos, e se tiver uma dúvida em relação ao conteúdo, não deixe de procurar, né, o seu tutor à distância e postar suas dúvidas. E até a próxima semana, um forte abraço e bons estudos!